Salve, salve pessoal, Paulo Andrade Castro, da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia. Pessoal, acabei de assistir uma entrevista do Fernando Haddad, do painel Haddad, com o economista Eduardo Moreira. Achei espetacular. Tomei a liberdade de trazer aqui para vocês uns trechinhos dessa entrevista. Antes de irmos diretamente a alguns trechos dessa entrevista, eu gostaria de pedir a você, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, aperta o sininho para receber nossas notificações. Vou deixar o link do canal Painel Haddad. Por gentileza, se inscreve lá também. Olha o espetáculo dessa entrevista. Olha como o Eduardo Moreira traz das entranhas do sistema algumas explicações que são simplesmente espetaculares. Vamos ver? Vamos lá, vai. Boa noite, Eduardo Moreira. Como vai? Como é que chama? De ministro, prefeito ou só Haddad? Pode ser? Ô, Haddad, prazer enorme aqui eu estar sou aqui perguntador para aprender coisas novas, para oferecer oportunidades para as pessoas conhecerem os meus convidados. Conta um pouco da tua experiência no mercado financeiro e quando é que as coisas mudam na tua vida? O que aconteceu para você dar essa guinada e resolver participar do debate político no Brasil? Eu entrei no mercado financeiro por um motivo muito simples, né? Na época que eu estava na faculdade, tinha um papo que era o seguinte: olha só, quem passa no Garantia, no Pactual, fica rico muito cedo. E eu ali, com 18, 19 anos, zona sul do Rio de Janeiro, aquela classe média que tem aquela história de, tipo assim, meu objetivo é ficar rico e ser o cara aqui da zona sul, né? Eu falei, pô, tem que tentar entrar num desses bancos aqui. Eu acabei fazendo engenharia, que era onde eles recrutavam a maior parte dos empregados. Os bancos de investimento sempre recrutaram muitos economistas. E no meio do curso de economia, de engenharia, fui estudar nos Estados Unidos, uma bolsa que eu ganhei, era para estudar engenharia. Acabou acontecendo uma confusão enorme com o material que eu precisava ter lá na Califórnia para poder estudar engenharia. E comecei a estudar economia. Me apaixonei por economia lá fora. Tive um desempenho muito bom em economia lá fora, voltei para o Brasil e quando eu voltei mandei meu currículo para o Icatu, para o Pactual e para o Garantia. 2 dias depois de mandar o meu currículo com as cartas de recomendação que eu tinha tido dos professores lá dos Estados Unidos, eles me chamaram para uma entrevista, eu entrei no banco e aí começou essa trajetória de... E você tinha que idade quando entrou? Eu tinha 20 anos. Começou com 20 anos no mercado 20 financeiro? anos. E ficou até os 40? E fiquei até os 40. E aí foi curioso, porque quando eu entrei, as coisas começaram a acontecer muito rápido para mim. Em 1 ano eu fui para a mesa de operações do banco, comecei a operar dívida externa brasileira, e aí mais 2 anos eu entrei na mesa de ações, aí estava operando commodities também, e aí tudo começou a acontecer de um jeito assim que eu nunca tinha imaginado. Fui para a tesouraria, aí depois virei sócio do banco, e aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: quando você está nessa luta insana por ganhar do cara que está do seu lado, por ser o primeiro colocado, por ficar rico o quanto antes, por querer ser o dono do troféu de que você é melhor do que os outros, você não para pensar o que você está fazendo, qual o seu papel dentro daquela máquina, que engrenagem você representa. E eu vejo hoje, Haddad, pessoas que têm 30, 40 anos de mercado financeiro e não conseguem entender o papel que elas cumprem, não só na sociedade, mas no sistema financeiro particularmente. E assim, é uma percepção muito rasa, muito superficial, e necessariamente superficial, porque você tem que fazer muito bem aquela sua tarefa de uma forma quase que automática para aquilo ser muito eficiente, lucrativo e as peças todas fazerem o banco ser muito lucrativo, né? Aí ali eu comecei a entender um pouco melhor o que era um banco, né? De onde vinha o dinheiro, para onde ia o dinheiro, de onde é que surgiu o lucro do banco. Parecem perguntas simples, mas não são simples e muita gente não sabe responder. E isso abriu um pouco a minha mente. E aí depois foram vários acontecimentos surgiram na minha vida. O primeiro deles, um tombo de um cavalo, né, que quase me tirou os movimentos do corpo,
que me fizeram viajar para os Estados Unidos e aprender um método de doma de cavalos. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a ensinar esse método sem violência de doma de cavalos. E aí o negócio começou a fazer muito sucesso e eu comecei a viajar ao Brasil para dar palestras sobre não violência. Aí comecei a conhecer o Brasil. Aí as palestras começaram a lotar. Aí os meus sócios do banco começaram a ficar incomodados. Pô, esse cara é sócio nosso, mete um cinto de fivela, um chapéu de cowboy, vai espantar clientes do banco. Aí eu falei, pô, como é que eu agrado um e o outro? Eu falei, já sei. Nessas palestras que eu falo sobre não violência, sei o quê, eu vou começar a falar de educação financeira, que aí traz cliente para o banco, eles ficam satisfeitos. E aí comecei a falar de educação financeira. E aí eu comecei a falar de educação financeira, comecei a ouvir a história das pessoas no Brasil inteiro que eles passavam em termos de desequilíbrios financeiros. E juntei isso com o que eu tinha visto no banco, dessas peças todas da engrenagem. Aí num dado momento, a equação fechou. E eu vi, caramba, eu não sou o mocinho que eu sempre achei, eu sou o vilão. Eu faço parte da engrenagem, que é a principal engrenagem dessa máquina de desigualdade que existe no Brasil. Eu faço parte da engrenagem que concentra a maior parte de riqueza que a gente tem no país sem produzir riqueza nenhuma. As pessoas acham que isso é um exagero, mas o sistema financeiro no Brasil, isso não é uma característica do sistema financeiro, mas no Brasil particularmente, ele não só não produz riqueza nenhuma, como ele freia o crescimento incrivelmente por causa das características dele, e ele concentra toda a riqueza. Agora, veja que cruel isso, porque se quem sabe produzir a riqueza não fica com a riqueza, e uma condição que é sine qua non para você investir e produzir riqueza é você começar com alguma riqueza, que é o seu investimento, você faz com que aquele cara que precisa ter a riqueza inicial para investir nunca tenha riqueza, porque a riqueza para na mão do que não sabe investir e que não sabe produzir riqueza. Como é que um país desses vai atingir o seu potencial de geração de riqueza? E aí, quando eu percebi todo esse negócio, eu comecei a tentar mudar o sistema por dentro. Falei, pô, vamos tentar dar educação financeira para os clientes, vamos tentar fazer um banco que cumpre o seu papel de levar o dinheiro das pessoas que têm excesso para aquelas que têm falta, em taxas que conseguem incentivar investimento, etc. Mas dentro do sistema foi absolutamente impossível. Comecei a sofrer um monte de represálias, comecei a ser criticado de todos os lados. Acabei saindo ou sendo saído, que foi uma coisa meio misturada. Você virou uma espécie de reformador do sistema, né? Um teórico da reforma, né? Um teórico da reforma. O Lutero. Agora, eu fui 2 anos no mercado financeiro. Que legal, não sabia. Eu fui analista de investimento. Que bacana, cara. E, bom, pra você ter uma ideia, eu pedi demissão para fazer doutorado em filosofia. Pra você ter uma ideia do... Meus parabéns. Mas só para explicar para quem está nos ouvindo, na teoria econômica, a teoria econômica é sempre bonitinha, né? As coisas funcionam e tal. Você tem gente que tem poupança, né? E que, por alguma razão, não quer investir essa poupança. Você tem gente que não tem poupança, mas tem uma boa ideia, quer abrir um negócio, quer empreender, quer pensar uma empresa nova. E você tem uma intermediação financeira, que é o cara que faz... Né? O banco é o quê? É um intermediário. Perfeito. Ele pega a poupança de quem tem e oferece crédito para quem não tem, e as coisas tendem a melhorar de eficiência. Em tese é isso. Né? Ou seja, o mercado financeiro é um mercado de intermediação que faz com que quem tem uma boa ideia e não tenha dinheiro tenha acesso a ela. Né? Então você deve ter estudado, como eu estudei, o Schumpeter, essa turma toda que explica como é que as coisas funcionam no capitalismo, né? Fazendo o crédito chegar na mão da pessoa que eventualmente seja um grande empreendedor. Isso é o mundo como ele é pintado nos livros textos, né? O que acontece no Brasil, rapaz? Por que Essa pergunta é maravilhosa. Aliás, eu começo já falando o seguinte sobre os modelos econômicos, né, que você falou. Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: todos os modelos econômicos estão errados, mas alguns são úteis. Então essa frase é espetacular e baixa um pouco a bola dos economistas. E né? é bom que seja assim, né? Isso. Para aprender a raciocinar. Exatamente. Né? E para baixar a bola da turma, para a turma ficar um pouco mais humilde. Não, porque o meu modelo... Modelos são tentativas de explicar a realidade.
Só que o que é soberano é a realidade, é o que é. O modelo é uma tentativa. E quando fica errado o suficiente, ele é transformado em outro modelo que tenta explicar a realidade que sempre vai continuar sendo o que é soberano. O que acontece, que é muito importante as pessoas terem na cabeça? Por que a gente precisa crescer? Por que a gente precisa gerar riqueza? Por um único motivo, que para a gente viver, a gente consome riqueza. A gente está bebendo água aqui, tem luz que está iluminando esse lugar aqui, que vem de energia. E toda essa riqueza que a gente está consumindo, ela não tem mais. E se a gente só consumir a riqueza que existe guardada em estoque e não gerar nova riqueza, a gente entra em colapso. É para isso que a gente tem que gerar nova riqueza. E como é que funciona o processo de gerar riqueza? Ele sempre começa com abrir mão de riqueza, com ficar mais pobre. Então, se eu quero plantar milho, por exemplo, o que eu faço? Eu pego umas sementes de milho, vou cavar um buraco, vou botar as sementes de milho, vou jogar um pouco de água e aí vou esperar. Eu não tenho mais as sementes de milho que eu tinha, eu não tenho mais a energia que eu tinha para cavar o buraco, eu não tenho mais a água que eu joguei ali. E pode dar errado, pode cair uma tempestade, pode cair uma chuva de granizo. Pode não chover. Isso, né? pode não chover. E aí eu perdi tudo aquilo, eu fiquei mais pobre. Se não dá errado, vai crescer uma espiga de milho que vai gerar uma riqueza maior do que a soma daquelas que eu abri mão. Esse é o resumo de todo o processo econômico. Investimento, risco e retorno. Sempre. Então, olha que interessante. Para você gerar riqueza, inicialmente, você tem que ter riqueza. Então, o processo de investimento parte dessa condição de ter riqueza. Só que algumas pessoas não têm a riqueza inicial para começar o processo. Aí surgem os bancos, que falam o seguinte: vamos pegar das pessoas que têm excesso, ou seja, não conseguem aplicar toda essa riqueza para o investimento, e vamos dar para aquelas que têm falta e podem gerar. E essas pessoas que geram, esse excesso de riqueza que elas geram, tem que ser dividido entre três partes. Entre ela, que gerou a riqueza, entre o cara que trouxe a riqueza para ela, que é o intermediador, que é o banco, e entre o cara que é o dono desse excesso de riqueza, que é o investidor. Aí você já chega na primeira conclusão. Se o que é gerado é um dado do problema, é fixo e tem que ser dividido entre esses três, só tem um jeito do banco ganhar mais dinheiro. Ele tem que tirar ou do cara que gerou riqueza ou do cara que investiu. Todo negócio que é bom para o banco é ruim para o cara que está investindo ou para o cara que gerou riqueza. Sempre. Então você já tem um conflito de interesse gigantesco, que para os bancos aumentarem a sua lucratividade, ele tem que fazer com que as pessoas tenham uma condição muito pior ou dos seus investimentos ou da sua condição de financiamento. Aí vem o segundo problema, que é o problema do Brasil especificamente. Veja que para essa equação fechar, esse cara que produz a riqueza, a taxa de retorno em relação ao excesso de riqueza que ele gera em relação àquilo que ele investiu, tem que ser maior do que o custo dessa riqueza que ele pegou emprestada do outro cara. Se não for, não fecha a conta. No Brasil, com a taxa de juros na ponta do cara que tem que pegar o dinheiro emprestado, que a gente sabe que não é os 5% da Selic, a gente sabe que é muito mais caro que isso, e quanto mais pobre você é, mais caro é essa taxa de retorno. Você nunca consegue fazer com que a pessoa que não tem o capital, seja o capital fundiário das terras, seja o capital tecnológico das máquinas, ou seja, o trabalhador, que ele tenha acesso ao capital, comprando esse capital e pagando esse capital com o retorno de riqueza que ele pode gerar. Então, no Brasil, o sistema financeiro ele funciona como um fosso para manter a relação de dependência dos empregados, dos trabalhadores, para os donos de capital, que cada vez mais se afastam do processo produtivo, porque sabem que existe uma dependência muito grande dos trabalhadores para eles, e como se afastam cada vez mais do processo produtivo, os donos, hoje em dia, das grandes riquezas do Brasil, eles não entendem nada do que é feito para gerar essa riqueza deles. Isso bota eles numa posição de muita força por causa de poder, mas de muita fragilidade, que eles dependem totalmente desses que sabem produzir a riqueza no Brasil. E se esses que sabem produzir a riqueza no Brasil cruzarem o fosso e ficarem também como donos do capital, esses caras sobram com nada. Então a vida deles passa a ser aumentar cada vez mais esse fosso. E como é que se aumenta esse fosso? Diminuindo a capacidade dos empregados do Brasil de poder negociar seus salários e suas condições, minando os sindicatos e as associações, não permitindo que a taxa de financiamento que eles tenham seja abaixo da capacidade de geração de riqueza, fazendo com que a taxa na ponta dos bancos seja sempre muito alta, e todos esses outros métodos que a gente faz, fazendo com que cada vez mais o trabalhador seja dependente de trabalhar. Reforma da Previdência.
Qual que é a função da reforma da Previdência? Fazer com que o sujeito tenha que trabalhar até o final da vida. É o fosso que você está colocando, para ele nunca poder ser dono do capital. O que é a reforma trabalhista que a gente fez? Pedindo que o cara negocie. Você começa a ver economia como uma luta para que esse fosso nunca seja passado, porque essa fragilidade cada vez aumenta.